Quando eu preparei essa introdução, o que é que eu quis? Eu quis fazer de maneira que ficasse um conteúdo, né, de aula um pouco diferente, que é o mais simples possível, né? Eu acho, assim, eu percebo, né, que quando a gente vai aprender uma coisa nova, né, é muito ruim a gente ter muita informação em pouco tempo, porque a gente acaba não pegando nada. Então, assim, na introdução, eu vou falar apenas, né, aqui sobre as primeiras experiências dos alinhadores, né? Eu não vou contar aquela história toda de como começou, a data que começou, porque isso não vai trazer resultado nesse momento para vocês, tá bem? E a biomecânica, né, os recursos e acessórios, vão ser tudo muito básico, muito simples, o mais simples possível, de forma, né, que vocês sintam ali um pouco seguro para trabalhar com os alinhadores. Nos materiais, né? Nós vamos ver o que a gente tem disponível, né? As composições que a gente pode utilizar nos alinhadores, né? O que a gente tem de melhor no mercado, né? E vou falar um pouco da empresa no final, tá bem? Então, assim, aqui na introdução, né, dos alinhadores invisíveis, inicialmente, os alinhadores invisíveis, removíveis, estavam indicados só para apinhamentos ligeiros ou moderados, né? A gente tinha ideia que era para aquela só para um casinho ali. E, geralmente, quem procurava os alinhadores, tratamento com alinhador, era paciente ressentivo, aquele paciente que já tinha feito um tratamento ortodôntico e os dentes voltaram a apinhar, e aí faziam um tratamento novamente com alinhador, ou então um casozinho muito simples, né? Porque era tratado ali com a estética, com conforto, né? E facilitava a higiene. A pessoa já não queria voltar a usar aparelho, ou também não queria ter aqueles brackets na boca. No entanto, devido aos avanços do sistema, né, é possível, né, hoje o tratamento de maloclusões mais complexos, né? Também, inclusive, na dentição mista. Então, assim, as primeiras pesquisas, né, por volta lá de 1945, quando um dentista americano desenvolveu as placas, né, que servia para estabilizar os dentes, né, quando terminava um tratamento ortodôntico, foi a partir desse invento, né, que a gente pode dizer, que um cara chamado, um estudioso chamado Kesslin, que na época, né, ele vislumbrava com aquela ideia a possibilidade futura, né, de realizar um tratamento ortodôntico só com aquelas placas, né? E aí o tempo vai passando, novas pesquisas foram sendo realizadas por outros, né, ao longo do tempo, e por volta de 1980 chegaram no mercado os modelos de contenção móveis de plástico, né? Então, assim, eu lembro quando essas contenções foram lançadas, que todo mundo começou, os ortodontistas terminavam o tratamento e davam a contenção dessa para o paciente. Os pacientes, comigo, aconteceu comigo, tinha muito paciente que nem queria, porque olhava aquilo, um plástico, e achava que era descartável. Dizia, eu não quero essa contenção, porque eles sabiam que a gente era de costume usar aquelas placas de acrílico, que era uma placa que a gente chama de Hawley. Não sei como é que é a pronúncia aqui em Portugal, mas era uma plaquinha de acrílico que tinha um fio na vestibular dos dentes, e os pacientes achavam que aquilo, por ser acrílico e ter aquele fio metálico, não é? Tinha um valor muito maior do que aquelas placas de plástico. Então, alguns pacientes não queriam, mas os profissionais começaram a perceber na eficiência, né, da contenção de plástico.
começaram a perceber que, por ela se ajustar na coroa, os dentes não movimentavam de jeito nenhum. Enquanto na placa de Hawley você tinha aqueles espaços, os dentes sempre se movimentavam. Então, quando os pacientes voltavam ali, tinha um retorno para o profissional fazer qualquer outro tratamento, uma limpeza, que quer que seja, a gente já notava a diferença, né? Já notava que tinha alguma coisa ali saído do sítio, como a gente diz aqui. Então, não demorou muito, né, para que alguns estudiosos percebessem, né, que esse material era bem flexível, né, era um material super flexível, porque ele tinha elasticidade. O plástico não era como o acrílico, o plástico tinha uma elasticidade. E aí, essa elasticidade seria possível, né, desenvolver uma sequência de placa para os tratamentos ortodônticos. Aí foi aí que 2 colegas se uniram, né, fundaram a Allen Technology por volta de 1998, eles conseguiram, lá nos Estados Unidos, autorização para iniciar tratamento em paciente, e logo no ano a seguir, já foi lançado comercialmente, que explodiu no mundo inteiro, que é o que a gente sabe, conhece, que é a Invisalign. Então, assim, tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. Isso dos alinhadores, né? Que acontece com os alinhadores. E aí a gente eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, porque a gente também achava que só tratava adultos, só fazia a ortodontia com o alinhador com pessoas adultas. Então, eu fiz aqui, coloquei aqui na tela, bem grande, para vocês visualizarem e terem em mente, né, os pacientes que se destinam aos alinhadores invisíveis. Então, são crianças, adolescentes e adultos, né? Não há exceções ou restrições, né? Hoje em dia, a gente trata tem até paciente criança com dentição mista, a gente sabe disso. E o que vai fazer, às vezes, a gente ter uma restrição, né, com o paciente é em relação ao comportamento, a colaboração, isso eu vou falar mais na frente. Então, assim, aqui nessa tela eu coloquei agora as indicações, umas indicações ideal para vocês que vão começar com alinhador, começarem a trabalhar e ter em mente que indicações são essas, né? A sobremordida, os diastemas, mordida aberta, prognatismo, mordida cruzada, apinhamentos. Então, assim, visualizando, a gente tem uma ideia, um conceito de ideia. Quando o paciente já senta na cadeira da gente, já facilita. Ah, esse aqui eu vou tratar, vou oferecer alinhador, né? Então, para iniciante, é bom que tenha esses conceitos visuais, que facilita muito. Aqui nos princípios da física clássica, são os mesmos, né? Eu coloquei aí a imagem de um Brachting, do Brachting também autoligado, e do alinhador, né? No meio. Mas quando a gente fala da ortodontia, né? A ortodontia busca os princípios da física. Enquanto falamos de alinhadores, muita gente acha que os princípios são totalmente novos. Na verdade, não. Na verdade, não. Os princípios da física clássica são os mesmos. O que vai diferenciar, né, é o comportamento mecânico e como conseguimos o sistema de força para movimentar os dentes, né? Essa é a diferença. E eu vou dar uma pequena amostra para vocês aí, né, em relação
o bracket convencional e autoligado, a diferença deles para o alinhador. Então, vamos lá. Aqui, quem é ortodontista sabe, aquela física clássica que a gente estudou durante todo o percurso do curso, temos que ter em mente, né, os conceitos básicos. E aí eu pus aí bem grande para vocês verem, né? Centro de resistência, centro de rotação, força, né, que é uma grandeza vetorial, binário, momento, linha de ação, né, de ação de força, né, e ponto de aplicação de força. Tudo isso vem da física clássica e, obviamente, nós vamos precisar, né, lidar com esses conceitos. Então, aí a gente vai ter que estar sempre relembrando, mas quem trabalha com ortodontia não vai precisar relembrar, porque a gente tem já isso na prática, né? Mas é importante aqui a biologia do movimento dentário, que eu quero dizer para vocês que a biologia do movimento é o que é um bocadinho diferente, né? Ela é fundamentada ainda nas leis de ação e reação de Newton, né? E nas leis de alavanca e veto de Arquimedes, né? Mas eu coloquei aqui o exemplo para vocês, né? Do bracket e do alinhador, né? Aqui ele faz a mesma movimentação, né? Só que o alinhador, né? Ele tenta modificar a força original aplicada no dente, né? Pelo formato do alinhador ali, que ele circunda todo o dente, né? Através da distância entre o ponto de ação e o ponto de ação de força e o centro de resistência, né? Ou massa do dente, que a gente chama, né? Então, assim, nesse período em que o dente está no arco ou no plástico, né, ocorre ali a movimentação, né, que a gente tem uma ideia de que é a mesma movimentação, mas assim, a fisiologia mostra que tem uma pequena diferença ali dos pontos de ação, né? E aí, e que principalmente vocês têm que lembrar lá da biologia da movimentação, né? Que esse processo é muito lento, né? É um processo lento. Aqui, o que é que eu vou falar para vocês, né? Eu fiz aqui um paralelo entre o arco reto, que é o fio ortodôntico e os brackets, e os alinhadores, né? Então, eu vou falar para vocês desse paralelo o seguinte: se a gente for comparar os brackets e os tubos, né, que são os apoios, né, para aplicar força nos dentes, nos alinhadores, as forças são aplicadas nas coroas, né? Então, o que é que eu quero falar aqui para vocês? Que quando a gente começou a trabalhar com a ortodontia, a gente começou há mais de um século. A gente tem muita segurança de mexer, né, com o aparelho ortodôntico, com os brackets, porque isso a gente já tem muito tempo de estudo, de experiência, é um trabalho comprovado e muito seguro. Agora, quando a gente fala dos alinhadores, a gente fica um pouco receoso, né? Tem um pouco de receio em relação ao sistema, né? Por ser uma coisa toda informatizada, nova, né? Porque o alinhador ele é um sistema CAD/CAM, né? Que é design, né? É uma fabricação por computador, né? Um software de simulação de movimento. E a gente tem muito pouco tempo, comparado ao arco reto, à ortodontia convencional, que a gente tem mais de um século, aqui nos alinhadores nós temos pouco mais de 20 anos. Então, assim,
as pessoas ficam com um pouco de receio, mas, gente, eu vou dizer para vocês, está avançando de uma maneira muito avassaladora. Praticamente, por questão de meses, estão lançando coisa nova, movimento novo, em questão dos alinhadores, os recursos e os acessórios. Então, assim, a gente tem que trabalhar com isso, né? E aprender aquela coisa que todo mundo fala, a diferença entre o alinhador e o bracket, né? Ah, os brackets puxam os dentes e os alinhadores empurram os dentes. E é verdade, eu vou falar disso para vocês, né? O alinhador, ele puxa os dentes, né? Através da coroa. Se a gente for comparar os brackets e os tubos, né, são os apoios, né, para aplicar força nos dentes. Já nos alinhadores, as forças são aplicadas na coroa, como eu falei agora para vocês. Né? É a anatomia do dente, né, que vai funcionar como apoio. Né? Então, assim, por isso que é um pouco complexo, né? Vamos raciocinar. As pessoas, todo mundo tem as coroas iguais, aqueles formatinhos perfeitos, onde a gente aprendeu na faculdade? Não. Tem gente que tem deformação na coroa. E aí, assim, o alinhador, né, a parte ativa, né, e no fixo, no alinhador, a parte ativa é o plástico, né, que envolve ali a coroa. Já no fixo é o fio ortodôntico, que é a parte ativa. E as dobras e as deflexões, né, a gente gera as ativações no fio ortodôntico, né? Nós vamos fazer a movimentação por alinhador. Aqui, trabalhando com os aparelhos transparentes. Então, a gente vai fazer ali, praticamente, uma movimentação ali, principalmente por setup, né? Ali a gente vai separando, vai fazendo as sequências de alinhador, que são as sequências de ativação no programa, né? Claro que também, né, usamos outros métodos que a gente chama de as mecânicas auxiliares, que eu vou falar na frente também, que são os recursos e os acessórios, para conseguir movimentar melhor. Mas, basicamente, é isso. Aqui na Força e o Movimento, né, eu coloquei aqui para vocês essas 3 imagens em planos diferentes, que a gente é o mesmo dente, gente. É só para a gente visualizar o mesmo dente em planos diferentes, em forma que a gente visualize de uma maneira diferente. Então, assim, toda vez que nós vamos planejar um movimento, né, um tratamento com alinhador, a gente constrói um setup, né, numa posição inicial e a posição final. Aí vocês vão precisar fazer uma leitura, né, de como vai ser construído esse sistema de força. Que aí você avalia ali, você pega o paciente, simulação, e você avalia ali naquela simulação que foi feita, o que você vai fazer, não é, para o sistema de força que você vai gerar, não é? Um exemplo, né, aqui do dente 11, que esse é o dente 11, nos 3 planos de espaço. Esse cinza que eu coloquei está muito discreto, eu não sei se dá para vocês perceberem, esse aqui é o cinza, né? É a posição que o dente está. E o colorido é a posição que eu quero que o dente vá, que ele fique, né? Então, assim, no plano sagital, eu quero que esse dente vá, que ele vá para vestibular, né? Eu quero vestibularizar esse dente com uma intrusão relativa, né? Com um movimento simples. Já no oclusal, o que é que eu quero? Eu quero que esse dente saia para uma rotação, né? De uma rotação
mesial para uma distal, aqui, que é o que eu quero. Ele faça esse movimento. E já que no plano frontal, eu quero que esta coroa, o que eu quero aqui, nesse plano, eu não tenho um mouse, então está dificultando aqui um pouco para eu mostrar para vocês. Mas o que acontece? Já no frontal, é diferente do primeiro plano sagital, né? Nós não queremos que ele o que a gente quer é que ele saia da posição. Eu não quero só vestibularizar, eu quero que ele saia da posição. Por isso que eu não posso aplicar uma força no único sentido. Não posso aplicar uma força no único sentido. Eu preciso que a força faça um movimento que a gente pode chamar de oblíquo, não é? Teria que ser uma força oblíqua para eu conseguir que o dente afastasse e girasse e fosse para frente, né? Então, imagina, né, um sistema de força para causar esse movimento, né? Vocês devem estar pensando, nossa, já é difícil eu conseguir isso com os brackets e os fios, né? Que dirá com o plástico, né? É um pouco assustador no começo, mas eu estou aqui para encorajar vocês. E aí eu fiz essa imagem, né, da aplicação das forças, que é para vocês visualizarem de forma bem simples e bem evidente, né, como é que é a diferença. Aqui, com o aparelho fixo, né, nós estamos aplicando a força em um único sentido, né? A força é sempre aplicada aqui no bracket. No nível, né, no nível de interação aqui com o slot. Com o alinhador é bem diferente, né? Com o alinhador. Por quê? Né? Porque, assim, o alinhador, ele pode pressionar de uma determinada maneira, né? Ele pressiona diferente. Lembrando que nós temos uma sequência de alinhador, certo? Então, assim, são vários alinhadores para você botar. E aí, uma forma do próximo alinhador, né, pode tocar de uma maneira completamente diferente, né? E essa é a dificuldade que nós temos quando a gente começa a trabalhar com eles. Não é tão simples como somente trocar placa, como a gente vê aqueles videozinhos. Mas também, quando você começa a trabalhar, você vai perdendo medo. Você vai pegando muita experiência, principalmente no começo, que a gente tem esse suporte. Quando a gente escolhe ali uma empresa segura, porque como é que eu falo em questão de empresa segura? É porque a empresa que vai construir o teu alinhador, ela contrata um profissional, antes de fabricar o alinhador, tem um profissional só para fazer todo o trabalho que a gente, no começo, tem dificuldade de fazer. Então, a gente tem que depositar confiança nesse profissional, na empresa que a gente está trabalhando. E aí eu vou falar aqui, muito brevemente, desses princípios, né, da biomecânica aplicada com os alinhadores, né? Eu vou mostrar para vocês somente o primeiro princípio, porque se eu for falar muita coisa, como eu disse para vocês no começo, a gente fica muito cheio de informação e acaba se confundindo. Existem vários princípios mecânicos que eu poderia explicar e que eu explico tudo isso no curso, não é? Mas nessa pequena amostra aqui de aula, não dá, né? É muita informação para pouco tempo. Então, eu vou focar somente, né, em como eles empurram os dentes, que é o princípio aqui mais simples. Aí, de forma que, antes de eu falar disso, eu quero que vocês vejam como os alinhadores atuam, né? Então, eu coloquei aqui essas três imagens, profissional, o aparelho e o paciente, né?
De maneira geral, esses 3 fatores, eles estão relacionados. A gente tem a dependência do profissional, né? Porque é o profissional quem faz o diagnóstico, é ele quem trabalha no setup, é ele quem vai monitorar ali o tratamento do paciente. Então, é por isso que a gente precisa a importância do profissional. Já no aparelho, aqui no aparelho, né, os fatores de funcionamento mecânico estão relacionados ao próprio aparelho, né? Então, assim, aqui, gente, entra o plástico, entra a forma de construção, percebe? A termoplastificação. É por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente conhecer a empresa que a gente vai pedir para fabricar os nossos alinhadores. Por quê? Porque a gente precisa ver como é que é a termoplastificação, porque eu vou falar para vocês um bocadinho disso, que dá uma diferença na fabricação, a forma que ele é fabricado, e também o material, tá? Sem contar que no começo, às vezes, a gente precisa ali do diagnóstico do profissional daquela empresa. Então, assim, vocês, é legal a gente conhecer uma empresa e trabalhar principalmente com empresa pequena, porque a gente tem um suporte maior. Tem os profissionais com bastante disponibilidade para ajudar a gente, sempre que a gente tem dúvida ou sempre que precisa, né? Então, esses fatores aqui, todos esses que eu mencionei, estão relacionados ao aparelho. Mas aí vem a questão do paciente, né? Então, está tudo pronto, né? Para o alinhador agir, mas nós precisamos o quê? A gente precisa estar em sintonia, os 3. A gente precisa que o paciente use o aparelho, que ele tenha disciplina, porque a gente sabe que o paciente precisa ficar de 20 a 22 horas com esse alinhador na boca, né? Ele tem ali uma sequência de aparelho, de semanas, para ir trocando. Então, tudo isso tem que estar em sintonia. Agora eu vou mostrar para vocês de forma simples, né? Como é que os alinhadores atuam. Gente, é uma maneira muito simples que eu coloquei aqui de mostrar. Porque se eu fosse colocar da maneira que eu aprendi, a gente tem muita dificuldade. Então, eu criei esse método muito simples para que a gente perceba de maneira mais fácil. Então, aqui, o diagnóstico, né? A gente vai e recebe o paciente, aí a gente vê o problema do paciente. E aí, o problema dele vai determinar que a gente vai construir o setup, né? No software. A gente vai determinar ali o setup. O setup, né, vai determinar a forma do alinhador, a forma de cada um deles, tá? O alinhador vai determinar os contatos específicos, né, do aparelho com o dente. Aí a gente ele vai... É uma sequência de fatos aqui. E aí, os contatos específicos do aparelho no dente, né? A forma que acontece esses contatos é que consegue gerar o sistema de força. E aí, através desse sistema de força, é que causa a resposta dentária, que é a indução do movimento dentário, né? Não é assim tão simples, tá bem? Como a gente
pensa, porque nessas etapas que eu fiz muito simples, né? E assim, cada etapa dessa é uma série de detalhes. Mas dessa maneira aqui, eu achei mais simples de entender, mais fácil para que vocês entendam. Então, o que que eu falei lá na frente daquele primeiro slide do relacionamento, né, entre o profissional, o aparelho e o paciente? Aqui eu vou mostrar para vocês. Para tudo dar certo, né, é preciso estar em sintonia, como eu falei antes. E aí, por exemplo, esses 3 primeiros critérios aqui, né, que está relacionado ao profissional, e assim você fica responsável pela forma do alinhador, né? A gente é responsável pela forma que a gente entrega para o paciente, né, do alinhador. Mas o aparelho, o material, a plastificação, como eu falei antes, a impressão dos modelos, né, o plástico, tudo isso vai determinar como é que acontecem os contatos, né, e como é que gera o sistema de força, né? A força e a ação vai determinar o tratamento, né? Vai determinar totalmente o trabalho. Ou seja, tudo depende aí do fabricante nessa parte. E aí a resposta dentária só vai depender, só está relacionada ao paciente. E se ele não tiver ali uma disciplina utilizando aquilo ali de 20 a 22 horas, aí também a coisa não vai estar em sintonia, não vai funcionar. Isso tudo tem que ser conversado no planejamento, na consulta com o paciente. Eu vou falar um bocadinho para vocês depois, que continuando como os alinhadores atuam, né? Nós temos aqui muitas particularidades que diferenciam um dente do outro, né? Como a estrutura óssea, ligamento periodontal, né? Não dá para padronizar, né, tudo, né? Porque, assim, assim, uma questão mais que a gente precisa se aprofundar, como o estagiamento aqui, né? O estagiamento, que é a separação do movimento durante o tratamento. Como é que você vai construir a forma do alinhador aqui? Que um vai passando para o outro. E aí a forma do alinhador, né? Porque a maneira que você movimenta os dentes, né, no setup, influencia a forma do alinhador. E aí existe, gente, 2 tipos de setup. O setup diagnóstico, né, que é um ensaio, você faz ali uma simulação, né? Você procura ali rapidamente uma posição ideal para a mordida do paciente, né? Para solucionar aquele problema quando o paciente chega, né? Vai determinar ali se o paciente tem uma discrepância de Bolton, se precisa expandir, protuir, né? Desgastar, enfim. Esse primeiro diagnóstico de setup que a gente faz, né, é só para a gente ver ali como é que vai conseguir o melhor resultado para o paciente. Mas aí depois tem o que eu chamo de segundo setup, que é o setup feito mesmo para a construção do alinhador. E aí essa etapa, gente, essa etapa da movimentação influencia muito, porque cada feito vai gerar uma forma que influencia no contato com o dente. Além disso, nós temos os mecanismos de apoio, né, para melhorar a imbricação, o imbricamento do aparelho com as coroas, que a gente chama de attachments. Vou falar um bocadinho também. O polímero, né,
o tipo do plástico para a construção do aparelho. Existem plásticos fantásticos, e eu vou falar disso, mas também existem péssimos plásticos, o plástico mesmo de qualidade muito ruim, né? Então, assim, a ancoragem, né? Como você vai empurrar um dente, né? Se o alinhador se comporta como um aparelho ali contínuo, né? Então, assim, a ativação, quando você faz a ativação, né? O quanto movimenta cada dente, né? Isso conta muito, né? A superfície de contato, da ativação, tudo isso. Então, aqui, vamos lá para os princípios mecânicos. A mecânica, como é uma coisa complicada, a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui pequena, minúscula, só assim, numa sequência de 4 alinhadores. Porque eu não posso fazer aqui uma sequência de 30 alinhadores e ir fazendo, porque a gente não acabaria hoje. Então, eu fiz aqui um mapeamentozinho simples, uma oclusãozinha aqui inicial, né? E aí, esse princípio mecânico, né? De como eles empurram os dentes, eu estou me referindo ao alinhador, né, por si só, né, sem ajuda mecânica auxiliar. Ou seja, um casozinho simples que a gente trata sem nada, sem attachment, sem botão, sem nenhum recurso. É uma coisa simples, um caso simples de má oclusão. Então, aqui, mostrando para vocês como é que o alinhador funciona. Ele funciona, né, quando você coloca um alinhador, né, na boca de um paciente, ele já se apresenta na posição futura, né? O alinhador que a gente vai botar na boca do paciente é o resultado de como nós queremos que o dente assuma, né? Então, vai ter aqui, como eu coloquei aqui, essas zonas de pressão. E onde a gente vai fazer pressão, a gente precisa de um espaço que a gente chama de zona de alívio, né? Como é que esse dente, eu estou fazendo uma pressão para esse dente entrar, como é que ele vai entrar se ele não tiver um espaço? Então, eu vou ampliar aqui, deixa eu dar aqui, ampliar isso aqui para a gente ver de um ângulo maior, né? Então, aqui, para fazer uma pressão, como eu estava dizendo para vocês, é fundamental que haja uma zona de alívio. Tá bem? Então, assim, você não consegue fazer esse movimento, né, se não existir essa zona. Não vai fazer, você vai fazer pressão no plástico e vai gerar uma força diferente. Se não tiver, se você fizer uma pressão e não tiver esse alívio, ele vai gerar aqui, como eu digo para você, uma força diferente. Ele vai procurar empurrar para o lado, para o outro, sei lá o quê. Então, é por isso que isso tem que ser muito bem planejado. Aqui, a gente já vê, né, o alinhador 2, o segundo alinhador. A gente já vê que os dentes já mudaram de posição. Já dá para a gente observar, que eles já estão um pouquinho mais alinhados, né? Ele vai assumindo a posição desejada. Ao 3, do mesmo jeito. É uma sequência. Está mais alinhado ainda. E aí, assim por diante. A gente vai vendo aqui, ó, o resultado final, né? Se tudo correr bem, né, a gente tem esse resultado aqui, né? Com esse resultado final. Então, assim, dessa maneira simples, vocês conseguem visualizar como é que o alinhador age, né?
Então, assim, essa imagem aqui mostra aí para vocês a sequência, né, que os alinhadores não são iguais, que há uma diferença do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, né? Mas não pensem que o alinhador trata-se de uma mecânica guiada pela forma do arco. Esse conceito é errado. Porque, na verdade, essa forma do alinhador tem que ser entendida como uma mecânica guiada por sistemas de força. Essa que é o correto, tá bem? Porque para você agir 100% do resultado desejado, né, do setup, né, o que é que entra? Entra as correções. Às vezes a gente, para ter. Aqui é uma sequência de casos bem simples que eu botei. Coloquei um casozinho bem simples, você fez, tratou, chegou no resultado final, tudo perfeito, tudo lindo. Mas, às vezes, a gente precisa de uns refinamentos, né? De umas correções, umas pequenas correções. Então, um caso um bocadinho mais complicado que esse, a gente, às vezes, tem o último alinhador e, quando o paciente vem, a gente precisa ali de um refinamento. Isso é comum acontecer. Não, e também é fácil de resolver, não se apavorem. Agora aqui, a área de contato, eu quero mostrar para vocês aqui a área de contato entre o alinhador e o dente, né? Por exemplo, aqui tem um movimento, né, de um incisivo central, uma lingualização, né? Aqui nessa primeira imagem, né? Pensa o seguinte, esse incisivo, ele está vestibularizado, ele está aqui para frente, e eu quero que ele vá para a lingual. Aí, aqui, nesse segundo plano, a gente vê o alinhador. Mas você está vendo aqui alguma pressão e algum espaço? Não. Então, ele é um alinhador passivo. Um alinhador passivo. Porque na terceira imagem, a gente vê, né, o alinhador ativo. Então, o que acontece? Quando encaixa o alinhador, a gente observa toda essa área aqui de pressão. Opa, toda essa área aqui de pressão do alinhador, né? O contato do plástico com a superfície vestibular do dente está fazendo a pressão para que o dente venha para a lingual papalatina, que a gente observa que também tem aqui uma superfície, que é o espaço para o dente chegar, né? E aí, aqui, nesse movimento de extrusão, por exemplo, mostrar aqui para vocês que esse movimento de extrusão, né, no incisivo intruído, a gente vai imaginar, né, que ele precisa descer. Vamos supor, esse dente aqui eu quero que ele desça. Então, para esse dente descer, eu vou precisar, a gente vê aqui na segunda imagem, quando encaixamos o alinhador ativo, vocês vejam aqui essas duas zonas de pressão. Então, são as duas zonazinhas de pressão que eu vou usar para fazer pressão para baixo, para que o dente venha para baixo. E a gente vê aqui o espaço para esse dente vir, não é? Então, assim, dá para perceber que existe ali um movimento, né, que a gente chama de inclinação. Mas, assim, a lingualização, né, ela tem um pouquinho esse movimento, um bocadinho de inclinação. E, ao mesmo tempo, eu já adianto para vocês, esse movimento, né, é o mais frágil,
Por que que ele é o mais frágil? Porque aqui, a área cervical aqui do dente, né, é a área de corte do alinhador, é a área onde o alinhador termina. E aí aqui o alinhador está mais forte, a gente tem mais pressão. Agora, essa área aqui, da zona de recorte, é uma área muito sensível. Então, ela é bem frágil. Aí a gente vê que para a gente conseguir chegar onde a gente quer, só esta zona aqui, frágil, fazendo essa pressão, a gente não vai conseguir. Aí a gente precisa de um attachment, que é de uma ajudinha, né? Para que o dente não faça rotação, é essencial o uso dos recursos dos attachments. Então, ele influencia na movimentação também do dente. E aí, aqui, um movimento rotacional, lingual. Então, eu fiz aqui uma sequência aqui de 4 alinhadores para vocês verem. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Aí tem aqui, essa aqui é a linha de referência, para a gente perceber. Então, a forma de construção desse setup, que a gente chama setup, que é os alinhadores aí, estão na sequência, né? Essa sequência de movimento, né? Rotacional lingual, eu vou fazer, digamos que um movimento de 3 graus para a palatina, né? Aí o dente corresponde, né? O comando, porque a gente sabe que o movimento rotacional é muito natural na ortodontia. É um movimento muito comum, que a gente consegue com muita facilidade. Mas já o movimento linear já é mais difícil. Observa aqui que os alinhadores já são diferentes. A posição deles, o formato é diferente, né? Aqui, o que eu quero nessa imagem? Eu quero fazer um movimento antero-posterior, né, de 2 graus, de translação, né? E eu estou usando uma cruzinha de deslocamento. Eu vou ensinar para vocês depois. Quando a gente entra no sistema para montar um setup, a gente tem lá, a gente pode construir a forma do nosso setup etapa por etapa, e aí a gente vai clicando nos movimentos que a gente quer fazer, escolhendo, né? Aqui o alinhador tem um movimento de translação, né? Mas a coroa, né, está fazendo um movimento de rotação. E aí, assim, 4 alinhadores deu essa diferença aqui, né? Então, assim, imagina fazer esse movimento, você vai fazer um movimento no alinhador, e aí você vê depois que na boca do paciente não existiu, não aconteceu. Aí você já fica um pouco triste, né? Aqui eu fiz uma comparação da primeira sequência, que está aqui de inclinação, pontilhada, e da de translação. Então, assim, aí você vê aí e diz assim para mim, né? Porque a gente vê que tá diferente, mas você diz, não, Bianca, a zona de pressão é muito parecida, que é essa zona aqui. A gente diz, ah, não, é quase a mesma coisa, a zona de pressão é muito parecida. Realmente é. A zona de pressão é muita de ativação aqui, né? É muito parecida. Mas vejam aqui, né, que a zona de alívio, a gente repara, né, que ela é visivelmente diferente da outra, né? Aí você vai pensar, será que isso vai me causar problema, né? Na translação, nós precisamos de um binário forte. Isso já é difícil conseguir com aparelho fixo, né? Então, com alinhador também não é fácil, não é? Então, vamos supor,
ali uma sequência, um estágio de 30 alinhador, né? Fatalmente você terá ali uma incompatibilidade, né, entre a resposta natural do dente, que é por meio da rotação. Então, a forma do alinhador que você estiver caminhando com a translação, né, tem tudo a ver. Poucos estágios, você não vê tanta diferença. Por exemplo, se você pegar um caso que você faça muito rápido, aí dá certo. Você não vê diferença. Mas quando você vai fazer uma sequência grande de 30, 50 alinhadores, aí é mais difícil. Então, aqui o movimento do molar superior, que eu quis pegar assim, dentes diferentes, só para dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que esse molar superior, né, ele tem ali uma expansão, por exemplo, né? É o que eu quero fazer com ele. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Os movimentos, né? O centro de resistência e o centro de rotação. Então, reparem aí, né? Aqui, eu vou até pôr logo a outra imagem em seguida, que é para você ver que eu estou fazendo uma força, eu fazendo aqui uma força na coroa. Você vai fazer uma força na coroa, mas o que acontece? Para você ter o controle radicular aqui, você precisa ter um movimento de torque, né? Você precisa ter ali um centro de rotação migrando daqui para cá, para você ter esse controle da raiz. Senão o dente vem e a raiz vai, né? E aí você fica um pouco perdido. O alinhador, ele funciona também como um ponto de restrição do movimento. Você também pode usar o alinhador como um ponto de restrição. Aí você se pergunta, será que o alinhador é rígido o suficiente, né, para segurar essa coroa? Aí entra novamente aquela questão do material. Vai depender do plástico do fabricante, o plástico que você está trabalhando, né? Eu também aqui, e também do tempo, porque a gente sabe, lembrem disso lá na biologia do movimento, que a gente precisa de tempo também para essas movimentações. Então, outro exemplo aqui. Eu quero que esse molar atinja esse objetivo que é chegar na linha amarela, tá? Então, assim, eu fiz aqui um movimento de ativação com uma inclinação. Aqui, observem, aqui é um alinhador passivo, como eu sempre mostro para vocês, um alinhador que não faz nada, uma espécie de contenção ortodôntica. Então, observem aqui, né, nesse desenho, o alinhador, né, ele toca a linha amarela. Ou seja, aquela coisa que eu falei da posição futura. O alinhador já vem para a boca do paciente com a posição que eu quero que o dente fique. E aí ele vai fazer, né, a pressão para fazer o movimento que eu quero. Nesse caso, esse alinhador, ele está fazendo uma pressão pela palatina e também pela oclusão. Olha que maravilha. E também pela oclusão. E aí o dente vai respondendo. O dente respondeu aqui. Mas olha aqui como é que ficou a raiz.
Percebeu? Aí aqui, já aqui, vamos supor, movimento de forma diferente para que a raiz fique diferente. Porque nesse aqui, vocês viram que eu atingi o meu objetivo. Atingi o meu objetivo, ficou perfeito. Está aqui a posição da raiz. Agora, já aqui, nessa sequência de alinhador aqui, né, um setup de translação desse molar, né, para o objetivo, né, veja que a forma aqui do alinhador, essa forma do alinhador, você continua tendo força pela palatina. Mas veja aqui que você não tem aquela eficácia de força pela oclusal, né? E aí o dente vai fazer, vai para a palatina, o dente vai para a região, a raiz vai para a região aqui, ó, da palatina, e o dente vai para vestibular. Por quê? Porque você perdeu a força oclusal. A coroa, gente, ela vai sempre rodar, né? Ela vai sempre rodar. E aí a gente sempre vê aqui um alívio. Tá vendo aqui o alívio, a zona de alívio? Por quê? Porque a coroa girou, né? Conclusão, a forma do alinhador faz toda a diferença. Então, aí, aqui já é diferente. É o mesmo dente, eu quero o mesmo objetivo, aí você está pensando na solução para não acontecer aquilo ali. Aí você vai e diz, para eu atingir o meu objetivo, eu vou programar o meu alinhador e já ponho um attachment aqui. Perfeito, perfeito. Você põe o attachment, e aí vem a pressão aqui pela palatina, né? Mas a coroa, gente, ela vai sempre responder o modo desejado, né? Fazendo com que a raiz venha. E para que a raiz venha, porque para a gente conseguir um bom resultado, colocando o attachment para fazer a pressão, para o dente vir para cá, a gente quer que a raiz venha também, que a raiz acompanhe. E para a gente ter um resultado perfeito, a gente precisa de tempo, que é a biologia lá da movimentação da movimentação dentária. Então, aqui, essa tal de perda de trato, que todo mundo comenta, né? O que acontece? Acontece muito porque o que é a perda de trato? É uma área, né? O contato do dente e o plástico fica assim, você perde o contato. O dente, ele entrou, e aí você fica com esse espaço, dá logo um desespero. Isso quer dizer que o movimento está perdendo a continuidade. Então, se você não fizer as coisas com tempo, você perde a continuidade, né? E não está dando a previsibilidade clínica, que é aquele tempo que a gente precisa para os dentes modificarem, saírem do canto. Aí eu vou logo mudar aqui para vocês mudar o assunto para falar dos materiais, dos plásticos, dos polímeros, né? É muito importante a gente falar da história dos alinhadores, a gente falar do material, do polímero, né? Porque, assim, foi usado muito tipo de plástico, a maioria dos fabricantes utilizaram 2 tipos. E aí, assim, todos esses tipos foram usados por muito tempo, durante esses anos, poucos anos, né? Pouco mais de 20 anos. Mas, assim, não demorou muito para perceber que esses que estão em vermelho são melhores, né? Por exemplo, aqui o PETG, né?
Aí entra, lógico que entra as modificações dos PETG, né? O polímero, e tem também um polímero, que é o poliuretano, né? Basicamente, esses dois são os clássicos mais usados, os plásticos que hoje a gente tem referência que realmente funciona e dá um bom resultado, né? Então, assim, eu tenho muita informação sobre plástico, gente. Então, não dá para falar assim em meia horinha de tempo sobre o plástico. Mas o que eu posso deixar, não posso deixar de falar para vocês sobre o plástico. É a propriedade, gente, que para mim é muitíssimo importante, que é a fluência. Então, assim, a fluência, gente, é a deformação, né, permanente do material. Quando eles estão submetidos ali, né, à carga constante, né, em função de tempo, esses materiais eles deformam. E aí, assim, basta você pôr um alinhador na boca, que a gente chama que ele está sobre estresse mecânico ali. E aí sempre há uma deformação. Isso é comum. É o melhor material, o mais top do mundo. E eu vou falar aqui para vocês qual é o mais top. Mas, assim, um paciente usando de 20 a 22 horas, há estudos comprovando que eles perdem rapidamente, né, ali a qualidade, né? Então, assim, vai haver, querendo ou não, né, vai haver uma deformação. Então, alguns polímeros deformam mais do que outros. Aí, por isso que é importante você saber qual é a empresa, qual é a fábrica que você vai trabalhar. Por quê? Porque é normal os polímeros ter uma deformação. Já é normal no processo de fabricação. Estou falando do processo de fabricação. Então, quando você vai para a boca do paciente, que ainda ocorre um estresse e você perde mais ainda, então você tem que trabalhar com um fabricante de qualidade. E eu vou mostrar agora para vocês as propriedades mecânicas, né, do material. Isso que eu vou falar aqui para vocês é o mínimo que o material tem que ter, né? Os materiais utilizados para as produções dos alinhadores, né, devem possuir propriedades mecânicas específicas, incluindo resistência, a elasticidade que eu falei, né, e a resistência ao estresse e distorção, que é o que eu estou mencionando para vocês. Isso é natural de ocorrer. Então, é uma propriedade essencial para o material, do material. Ai, deixa eu ver aqui o que, que aconteceu agora. Pronto. Aqui a propriedade térmica, né? Influencia na capacidade da adaptação dos alinhadores bucal, né? Questão do calor. A nossa boca, a gente sabe que tem uma temperatura ali quentinha. A óptica já é a exposição às bebidas coloridas, à radiação UV, enxaguante bucal, né? Tudo isso pode afetar na transparência e na estabilidade da cor do material. Então, é essencial que tenha essa propriedade também no seu material. E a resistência química, né, do alinhador. Os alinhadores estão expostos ali à saliva, à mudança, à temperatura, o estresse mastigatório, né? Fatores que podem alterar a sua composição química, né? E também mecânica. Então, assim, são propriedades essenciais que a gente precisa quando vai ali eleger um material para a gente trabalhar, tá? Principalmente, antes eu trabalhava com uma marca de alinhador, que um paciente meu, quando eu coloquei o alinhador na boca dele, ele começou
a mastigar. Ele ficava ali mastigando. Eu digo que foi um tique. Ele começou a ter um tique. Ele comia todo o alinhador, sabe? E uma coisa que eu percebi, que assim, quando eu mudei a marca, ele parou esse movimento. Então, assim, a qualidade do material é importantíssimo, é importantíssimo. Então, tá aí, todo material que você for escolher, qualquer empresa que você achar na esquina para você ir trabalhar, ela vai trabalhar com essas três propriedades, né? A central, a interna e a externa. Mas, gente, assim, a gente não consegue, quando você vai fazer uma restauração na boca do seu paciente, você tem uma resina caríssima, de qualidade, e você tem uma bem baratinha. Você vê a diferença. Então, assim, você trabalhar com um alinhador que só tenha essas três camadas, que é a central, a interna e a externa, você não consegue ter um sucesso. Que, assim, além de afetar, que era o meu paciente que eu disse que ele mastigava os alinhadores e estragava tudo. Ele, por ter só três camadas, ele ser muito básico, ser muito simples, o paciente destruía aquilo muito mais rápido. E eu tive uma dificuldade, eu levei mais tempo para terminar o tratamento dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um estudo. Eu não sei se dá para vocês verem nessas letrinhas pequenininhas aqui embaixo, mas isso eu peguei de um estudo falando sobre encaixe e gap, né? E vocês reparem ali, aí, né? Aí tem várias marcas, né, de fabricante de alinhador, né? E nós estamos trabalhando assim com uma superfície, né, que aperta. A gente precisa de um alinhador que aperte, que faça pressão. Então, o alinhador, quando ele vai para o processo de plastificação, ele já sofre, ele já dá uma folga, né? Entre o plástico e a coroa. Esse estudo está mostrando tudo isso, aí. Eu me refiro àquela, não é a folga de ativação, aquele espaço que eu mostrei nos alinhadores anteriormente, que a gente precisa ter aquela zona de alívio. Eu não estou falando daquela zona de alívio. Eu estou falando no processo de construção mesmo, de fabricação do alinhador, tá? Então, assim, é o famoso gap, né? E nesse gap, nessa folga, né, entre o plástico e o dente, que foi comprovado aqui, a gente vê a comprovação. O que eu quero mostrar? Aqui, quanto mais azul, né, mais eficiente. O material tem mais qualidade. E quanto mais vem aqui para o vermelho, menos qualidade o material tem. Então, a gente vê aqui, nessa imagem, o que a gente vê aqui? O mais azul aqui é o F22. Gente, olha o Invisalign aqui. Né? Você vê o marketing que a Invisalign tem no mundo inteiro. Você ter sido a pioneira, lógico. Mas você vê aqui, olha, comparando o plástico da Invisalign nesse estudo, com esse plástico maravilhoso que, gente, isso é fabricação europeia. Gente, aqui, vocês aqui na Europa estão trabalhando com o melhor, como sempre, né? A gente sempre sabe que a Alemanha, a Itália, sempre esses países europeus, em termos de tecnologia, estão sempre à frente de qualquer outro no mundo. Não tem comparação. Então, se a gente voltar aqui para os movimentos previsíveis, né, do contato com plástico, eu coloquei aqui para vocês verem uma inclinação, uma rotação e uma extrusão.
E aí entra a questão do torque, né? Do contato com o dente e o plástico. É evidente que nós temos coroas que vão movimentar muito fácil. Aqui, isso aqui faz uma inclinação muito fácil. Já outras que vai ser mais difíceis, como essa aqui. Então, assim, a previsibilidade do movimento, né, depende de vários fatores. E um deles é a superfície do plástico em contato com a coroa. Por isso que numa extrusão, né, é muito mais difícil a gente fazer. A gente sempre precisa ali de recursos e acessórios para conseguir fazer essa extrusão, essa extrusão, né? Já o movimento de rotação também são difíceis de fazer. Por quê? Porque nesses dentes redondos, né, o plástico tem mais dificuldade de fazer esse movimento de rotação. Então, assim, a gente vai sempre precisar dos recursos e dos acessórios para conseguir fazer essa movimentação. Porque, assim, nos movimentos mais previsíveis, ao empurrar, gente, a gente observa aqui, nesse slide, que eu fiz essa imagem linda, que é para vocês perceberem melhor o que é que a gente quer fazer. Então, assim, os movimentos mais previsíveis ao empurrar, né, depende de quê? Né? Vão depender do dente, né? No caso, a forma da coroa, e vai depender do movimento, como eu mostrei anteriormente para vocês. Empurrar um incisivo é ótimo. Já uma coroa, né, menor, mais robusta, como um premolar, né, aí já complica mais um pouquinho. Mas, assim, aí fica mais difícil. Mas aí a gente vem aqui para os movimentos mais previsíveis também ao empurrar. Então, eu vou deixar aqui bem claro para vocês que esses movimentos, né, aqui a gente vai gravar na mente da gente que a vestibularização, entenda também como lingualização, a expansão, né? Porque, querendo ou não, é uma inclinação, a distalização e a intrusão, né? Que na prática são melhores. Todos esses sistemas aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, esses 4, ele exige uma força simples. Né? É uma força muito simples aplicada aí. Já que nessa outra imagem dos movimentos mais difíceis, eu já coloquei essa imagem para você ver que como esse aqui está fazendo um movimento diferente, ele não tem a facilidade do outro, não é? Então, eu tentei procurar umas imagens, gente, que ficasse fácil para vocês perceberem, e eu acabei usando essas. Então, assim, a gente já vê que nos movimentos mais difíceis, ao empurrar, né, nós temos ali o controle, né, radicular e a translação e a extrusão. Esses três movimentos, né, basicamente, né, aqui que eu coloquei para vocês, movimentos com múltiplas forças que exigem, né, ajuda de recursos ou acessórios. Ou seja, aqui você vai precisar gerar um binário, né? Porque você precisa, gente, de attachment, né? Senão não vai acontecer, o movimento não vai acontecer, né? No caso da extrusão, não adianta, ele não vai acontecer. Se você não colocar ali um binário, o dente não vai descer. Então, essa imagem aqui dos movimentos, a gente encontra quando a gente vai elaborar lá, elaborar a construção do nosso setup, né, no programa, a gente encontra estes movimentos. E aí eu achei importante colocar
que é para vocês também já saberem, ter uma ideia, né? Para vocês entenderem melhor o sistema de força. Então, basicamente, em todos os programas, né, qualquer empresa, você vai ter esses movimentozinhos, onde você pode clicar, né, para você fazer o movimento que você deseja, para você montar os seus setups. Então, assim, movimentos rotacionais e movimentos de deslocação. Os rotacionais, né, inclinação, aqui, vestibularização, né, ou uma angulação mesiodistal, ou uma giroversão, né, uma rotação. Então, você tem aqui a opção de escolher os movimentos. E aqui no deslocamento, né, você vai ter aqui uma translação vestíbulo lingual. Então, você pode clicar aqui e escolher esse movimento, né? Na translação, aqui, mesodistal, também tem essa opção, né? Que seria a intrusão e a extrusão pura, né? E assim, quais são os movimentos que vocês acham, gente, que os dentes respondem com mais facilidade, né? É o deslocamento ou é a rotação, né? Lógico que é a rotação. É mais fácil um dente girar para um lado e para o outro do que ele se deslocar. Então, assim, vou falar aqui para vocês, né, das forças que a gente utiliza. Então, assim, é fundamental, né, com o movimento de um dente, não é? A gente precisa aqui, por uma força, a gente só movimenta o dente. Tenham isso em mente, eu botei bem grande. A gente só movimenta um dente, né? O dente só se movimenta por uma força, por um binário, ou pela combinação dos dois. Ele só se movimenta assim, tá bem? Só existem essas formas do dente se movimentar. E eu vou mostrar agora para vocês esse estudo desse sistema de força, né? Que nós vamos imaginar aqui o Brecht. A gente vê aqui que isso aqui é um estudo de arco reto. Então, você vê aqui os dentes se movimentando, as poses dos dentes, e vê o Brecht posicionado aqui, e a gente vai ver a força que a gente quer construir aqui, né? Então, assim, cada coroa, né, quando a coroa vai para um lado, a raiz vai para o outro. Então, no processo de uma rotação controlada, não controlada, né, você aplica uma força na coroa e a raiz vai para o outro. Esse é o movimento mais comum, gente. É um movimento de rotação não controlada. Você só fazer um movimento para frente e para trás. Então, assim, seria maravilhoso. Já pensou se todos os pacientes que chegassem no seu gabinete fosse só só precisasse, né, de força simples para movimentar? Seria ótimo. Mas não é assim que aparece. O que aparece? A gente tem aqui nós precisamos dos outros movimentos, né? E além disso, né? Para fazer esses outros movimentos é que a gente precisa do binário. E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Pensem aqui comigo. Para você ter um centro de rotação migrando, né? Para a coroa, para você ter esse movimento, né, somente em um ponto, você precisa de um binário muito forte, né? Então, assim, com o plástico é muito difícil você conseguir esse movimento sozinho, só com um alinhador.
Então, assim, a gente sempre vai precisar da ajuda dos acessórios e dos recursos, e eu vou mostrar para vocês agora quais são eles. Então, aqui, a gente tem os attachments, as barras, os beach ramps, os botões, IPR, que a gente usa para fazer os desgastes, os elásticos, os mini implantes, os pression cuts, os power ridges, os pônticos. Então, vou mostrar para vocês de um a um, uma visão mais ampla para vocês fixarem bem. O que são esses beach humps? O que são essas barras? A gente que trabalha com a ortodontia convencional, com o fio reto, quando a gente vai levantar uma mordida, a gente vai comprar uns acessórios parecidos com isso aqui, e a gente vai colar nos dentes para que a gente consiga, né, fazer ali é, é, com que os dentes, né, inferiores, né, desocluem dos posteriores. Então, no alinhador, a gente tem essa vantagem fantástica. Por quê? Porque a gente já programa o alinhador com esse acessório. Vê que maravilha. É o que eu estou falando para vocês de como está avançando, gente, essa coisa do alinhador. Então, a ortodontia transparente hoje é essencial, porque ela tá uma coisa assim assustadora. Então, você faz coisas fantásticas. Então, é só você pedir isso aqui, programar, e aí o fabricante constrói para você. É muito simples. Os attachments, né? Aqui, gente, existe muita, tanto aqui eu coloquei os horizontais e os verticais, mas assim, existe muitos formatozinhos de attachment, né? Mas aqui eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo. Mas no curso a gente fala mais sobre eles, os formatos, as posições de cada dente. Então, a única coisa que eu vou falar aqui para vocês, mostrando nessa imagem, né, é que esses attachments a gente faz com a resina, com o compósito, que chamam aqui compósito, né, que é com a resina, né. E existe vários tipos deles, né, os convencionais, os biselados, os otimizados, fake. Então, assim, no curso eu falo com mais detalhes sobre cada um deles, tá? Mas isso a gente faz com resina composta e no curso, gente, eu elaborei uma aula prática que é muito interessante para o dentista se sentir confiante em trabalhar com alinhador. Eu elaborei uma forma do dentista aprender a confeccionar o seu primeiro alinhador, o seu próprio alinhador. Então, ele tendo a aula prática e ele confeccionando ali o seu próprio alinhador, ele programando os seus movimentos ali sozinho, ele consegue ter uma percepção grandiosa e ele consegue ali na hora perder o medo de trabalhar com alinhador, tá? E eu também ensino a colagem desses attachments, porque existe uma técnica para a gente colar os attachments na boca, né? E eu ensino tudo isso no curso. Então, assim, seria muito bom que vocês fizessem o curso com prática, tá? Porque vale muito a pena. E aí, os pônticos virtuais, né? Ele é para manter ou abrir um espaço, né? Para um incisivo superior, inferior, né? No caso de uma extração de um premolar, a gente vai fazendo ali um movimento, aí para a pessoa não ficar com aquela estética feia, com aquele buraco ali, aquele black space, né? Aí a gente também pode programar isso no alinhador e é uma vantagem fantástica, né? À medida que o espaço vai fechando, a gente vai diminuindo. Então, é muito bom isso. É outra vantagem que eu acho, trabalhar com alinhador.
Esses power edges. O que é isso, né? São umas bolhas, a gente chama de bolha negativa. Você vê aqui a posição que eu quis colocá-los, e a gente vê aqui no alinhador, olha, os espaços vácuos, né? Isso é para a gente fazer o torque radicular, né? Para a inclinação da coroa. E ajuda muito, muito. Então, aqui eu coloquei para vocês também os IPRs, que nada mais né, o desgaste no dente. A gente remove ali, né, uma pequena espessura do esmalte do dente, né? E a gente pode remover isso, porque nós temos uma espessura disponível, né, em qualquer superfície interproximal para a gente fazer um desgaste seguro, gente, seguro. Mas existe uma medida, né? Uma média para premolar incisivo, né? Você vai de 0 a 1 milímetro, né? De esmalte, porque aí, tendo esse critério de 0 a 1 milímetro, você sabe que você vai fazer um desgaste e que o paciente não vai ter sensibilidade, não vai desenvolver uma cárie. Então, a gente tem que saber bem o quanto a gente pode desgastar ali para poder não acontecer nenhum acidente. E quando a gente faz esse desgaste, é essencial também que a gente aplique flúor no paciente, porque ajuda a ele não ter ali no primeiro momento a sensibilidade. Aqui os mini implantes, que a gente que trabalha com ortodontia convencional já sabe, já trabalha com isso, com certeza. Então, a gente sabe a utilidade que é fantástica e que a gente consegue um resultado muito rápido, e a gente também pode trabalhar com o mini implante no alinhador. Então, você observa aqui que eu pedi um botão no alinhador, no próprio alinhador. Mas você também, você consegue fazer também, lógico, um outro movimento com outro tipo de acessório. Esse aqui é só um exemplo para vocês verem. A barra, gente, a função dela é semelhante ao pôntico, né? É como se fosse aqui o espaço que a gente cria. Só que essa barra, né, a gente utiliza mais em dente posterior e também a gente usa como se fosse um mantenedor de espaço, né? Por exemplo, eu quero preservar esse espaço porque eu vou reabilitar esse paciente. Eu vou colocar um implante nesse paciente. Então, eu vou pedir uma barra no alinhador, que é para poder eu manter o espaço. Então, a função da barra é essa. Os pression cuts aqui, esse corte é fantástico. A gente pode pedir esse corte também no alinhador, porque a gente encaixa a liga nesse corte. Da mesma forma, se eu quiser botar um botão, né, na coroa do dente, eu também peço um corte aqui, ó, para instalar o botão. Então, assim, é fantástico essas facilidades, né, desses recursos que o sistema dos alinhadores transparentes criaram, né, para a gente. Essa imagem é só um distalizador, tá? Isso está sendo muito usado no Brasil, acho que ele é em cerâmica. É só para mostrar para vocês, só a nível de informação, que isso é muito novo. Olha aqui o que eu falei anteriormente, quando você pede o corte para pôr o botão. E aí, o que acontece? Como está avançando as coisas na ortodontia transparente, gente? Estão sempre inventando coisas, então a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Então, eu vou falar agora da etapa com o paciente, tá? Quais são essas etapas? A gente faz primeiro a avaliação clínica, né? Aquilo que eu falei, a gente vê se o paciente está apto para realizar o tratamento, se ele tem comprometimento, se ele vai colaborar, não é? Porque
se o paciente não colaborar e não tiver o comprometimento, o tratamento, gente, não evolui. Não evolui. Então, por exemplo, você pega um paciente muito jovem, eu tenho um paciente de 11 anos com alinhador, e, assim, eu avaliei bastante se ela tem consciência da importância de estar com o alinhador na boca, saber trocar, porque essa minha paciente também é da Inglaterra. Então, assim, tudo isso a gente tem que conversar com o paciente durante a avaliação e a gente também tem que tentar avaliar, tem que tentar sentir se o paciente não está mentindo, porque às vezes ele diz, eu vou usar, e não vai. Mas, assim, no curso, o que a gente faz? Eu treino vocês a maneira certa de conversar com o paciente, de avaliar e, principalmente, de vender o alinhador. Por quê? Porque o alinhador ainda é um tratamento que os pacientes acham caro. Aí você tem que saber conversar com o paciente, porque ele não é caro. O paciente, quando ele paga pelo tratamento todo ali, né? Ele não é como aquele paciente que usa aquele aparelho, aqueles brackets que fica horrível, que está pregado ali, que não pode tirar, e que ele vai todo mês e paga aquele valorzinho ali todo mês, ou então que tem meses que ele nem aparece. Então, às vezes, você tem que saber abordar o paciente e mostrar para ele que não é caro, que vale a pena. Então, no curso, eu também ensino isso para vocês. Aí tem a parte da documentação, né? Aqui, a gente vai fazer uma limpeza no paciente, vai ver se ele precisa fazer alguma restauração, se ele está com a boca já toda em ordem, para poder fazer a documentação. Então, ele estando todo em dia, a gente manda fazer a documentação. E aí eu vou falar para vocês onde é que a gente pode fazer isso. Porque hoje em dia, nem todo dentista tem ali aquela série de tecnologia dentro da clínica e faz sua própria documentação. Mas você também pode mandar fazer, isso é fácil e se resolve. Então, aí depois, o terceiro aqui, o diagnóstico. Você vai ver se o paciente é classe 1, classe 2, se ele precisa de cirurgia. Pronto, então a parte do diagnóstico você vai avaliar tudo isso, né? A possibilidade terapêutica, né? Aí você vai ver se vai fazer uma ortopedia, se você vai movimentar só o osso, se você vai trabalhar com o bract, ou se você vai fazer com alinhador, ou se é um paciente que não tem resultado, você vê que é o caso daqueles pacientes que têm a mandíbula muito protuída, e você só resolve com cirurgia ortognática, e aí tudo isso você vai avaliar nas possibilidades terapêuticas. Depois é que vem que a gente entra com o planejamento do tratamento, né? Como é que a gente vai chegar no resultado que a gente quer? A gente já vai ter ali a documentação com o diagnóstico, não é? Já vai saber o tipo de aparelho que vai usar, e aí a gente vai planejar o nosso tratamento. Com o BRACT, gente, com o arco reto, a gente não consegue planejar o tratamento. A gente faz aquela planejação prévia, básica. Agora, com o alinhador é fantástico, porque é aquilo que as pessoas estão vendo nas redes sociais, aquele filminho dos dentes tortos, ficando tudo alinhado. Então, a pessoa vem para a tua clínica e ela diz, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero só aquele. Então, assim, a gente planeja o tratamento. Mas aqui eu pus para lembrar para vocês de novo as indicações, para vocês não esquecerem, sobre mordida, as indicações básicas, prognatismo, mordida cruzada, diastema, mordida aberta, apinhamento. É bom vocês terem essas imagens fixadas e começar a vender alinhador. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o plano que a empresa tem, que a empresa tem 4 planos, tá? É um plano ali para até 3 meses, não é? Até
vai em torno de 400 euros a arcada, uma arcada, né? E duas arcadas já vai para 450. Aí você vê aqui de 4 a 6, uma arcada, duas arcadas, de 7 a 12, uma arcada, duas arcadas, e ali de 12 ou mais. Gente, esses valores entra aí também a contenção, refinamento, e você tem tudo isso já no site. Você entra, acessa e sabe tudo detalhadinho. No curso, né? Eu vou planejar para vocês o pacote para a gente poder simular o preço que a gente consegue cobrar por paciente, para vocês abordarem o paciente, já saber quanto é que vocês vão cobrar em cima do que a empresa cobra para vocês, tá? Aqui é a empresa que eu disse de diagnóstico, a NR Diagnóstico, que faz para vocês a documentação. Então, assim, em toda Portugal, né, no país inteiro, tem espalhado essa clínica e a gente consegue mandar o paciente para lá e o paciente agenda e vai fazer a documentação. No site dela, você tem até os preços, né? Então, assim, são razoáveis e você também não gasta tanto material e tanto tempo. Tem profissional, não, eu faço minhas fotos, eu faço a moldagem, eu mando fazer isso. Pode fazer também, você pode fazer uma parte da documentação no seu gabinete, pode mandar o resto para lá, como queira. E isso também você pode pagar só o que você pede. Então, assim, você vê aqui que tem Braga, Guimarães, Porto, né? Viana do Castelo, Barcelos, Vila Nova de Gaia e Lisboa. Então, gente, já para utilizar o portal Doctor Portal, o que é que você vai fazer? Eu coloquei aqui de maneira resumida. Você entra, aí você clica em Registres, né? Você cria uma conta, né? Lá no site, e aí a sua conta é ativada em até 24 horas, né? Você tendo a conta ativada, aí você acessa a qualquer hora. Aí você vai lá, você cria um novo caso, você clica em novo caso, né? E você vai fazendo a confirmação, vai submetendo os dados, as documentações do seu paciente, aí você vai fazer ali o seu plano de tratamento. No plano de tratamento, é o que eu disse, a Dental Care tem o profissional que programa todo o setup para você, tá? O que acontece? É uma empresa que trabalha com um fabricante de alinhador, que é o que a gente quer, que é um dos melhores. Por quê? Porque ele tem mais de 4 camadas. Então, assim, é um aparelho de qualidade. Além de ser um aparelho de material segura e de qualidade, o profissional que faz o plano de tratamento, né, ele é seguro, podem confiar. Então, assim, aí ele manda de volta para você, ali, todo o plano do tratamento, e aí você vai aprove ou modifique. Você vai ter acesso a tudo, ali, 3 dias úteis depois que você envia. Aí, você poderá aprovar ou solicitar alguma modificaçãozinha específica. Se você achar que faltou alguma coisa, que poderia usar mais um recurso, você tem a opção de você modificar. Isso é fantástico, que nem toda empresa tem, eu digo para vocês. E depois, olha, é só enviar para a produção, né? Produção, envio, e depois de pronto, né? Depois de aprovado, o plano de tratamento dos alinhadores, eles são produzidos, gente, e enviados em até 10 dias úteis. Então, assim, é muito rápido. É muito rápido. Se você tiver dificuldade
de entrar ao site, quando a gente vai fazer o primeiro alinhador, ter alguma dificuldade para poder enviar as documentações no site tudo direitinho, nós estamos aqui para isso, para ajudar, tá bem? Então, é só ligar e dizer, olha, eu estou tendo dificuldade, preciso de ajuda. Então, a gente vai e vai ensinando passo a passo. Porque para eu mostrar aqui para vocês, eu tenho que ter um paciente, para ir mostrando, digitando e clicando etapa por etapa. E aí, gente, quando eu penso em trabalhar com alguém, eu estou falando de maneira geral, como dentista. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha com prótese, com aparelhos removíveis, uma série de outras coisas, implante, que a gente vai precisar de um laboratório, por exemplo, que faça a confecção das nossas coroas, das nossas facetas, isso, aquilo, outro. O que a gente precisa, gente? Eu acho que confiança, né, é essencial. Né? Então, você tem que ter muita confiança na pessoa que você vai escolher para trabalhar com você. Aí depois entra o material que aquela pessoa trabalha e a pontualidade, que isso também é essencial. Então, assim, você acaba por ter uma ligação muito forte com o protético, porque vocês trabalham muito juntos, ali estão se falando, estão determinando coisas, às vezes até um técnico te dá uma orientação para tu fazer, olha, doutora, que tal fazer assim, 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 isso é fantástico. Então, você escolher a empresa certa com que você trabalha é muito importante, não é? Já pensou, por exemplo, você vai, um bebê, por exemplo, um outro exemplo, né? Um bebê, nos primeiros anos de idade, né? Ele precisa do suporte ali, ele precisa de muito cuidado, ele precisa se sentir ali seguro, acolhido, não é? Até ele ficar maior, não é? Então, assim, quando você vai trabalhar a primeira vez com alinhador, você precisa de uma empresa que te dê esse acolhimento, esse suporte, sabe? Isso é essencial. E aí, no site, você consegue ver a tecnologia do material que a gente fabrica os alinhadores, você consegue ver até a plastificação do material, que é aquilo que eu falei para vocês, que é muito importante. Então, assim, pensem nisso, tá? E avaliem muito, porque eu já trabalhei por aqui com 3 empresas de alinhador e eu sei diferenciar bem o material de uma para outra, tá? Agora, o que acontece também, que eu não posso deixar de falar para vocês, quando você já recebe tudo da empresa, né? Porque você vai receber uma caixinha linda com o tratamento ali do paciente. Mas você tem que ter ali as boas práticas com o paciente. E aí eu coloquei para vocês, eu escrevi para vocês, né? Que assim, eles são personalizados, né? Especificamente para aquele seu tratamento, né? Ele será entregue, né? Quando você entrega, ele tem que ser explicado como é que o paciente tem que usar aquilo, né? Quando é que ele deve trocar, né? A cada 6 ou 8 semanas, como eu mencionei aí, é feito um acompanhamento pelo profissional, dependendo do caso, às vezes até mais. Então, assim, aí o profissional vai monitorando ali o resultado. Como eu tinha falado para vocês, vocês vão avaliando, vão vendo se o resultado está dando certo, se está indo tudo como você planejou, né? E depois, né, terminando o tratamento do paciente, você tem que conscientizar também que, às vezes, ele precisa ali usar uma contenção, ou também precisa fazer um pequeno ajuste ali, que a gente chama de refinamento. Então, você, ali, tudo isso ajuda a gente a atingir o nosso objetivo. Mas essas imagens que eu coloquei aí, muito profissional esquece, né, não tem paciência mesmo, pronto,
de explicar para o paciente, que é como é que ele tira, como é que ele bota na boca o alinhador, aqui essa primeira imagem. Existe esse acessóriozinho de plástico que ajuda a gente a tirar o alinhador. Então, assim, tirou da boca para comer, guarda na caixinha. Por quê? Porque eu já tive paciente que tirou da boca, enrolou no guardanapinho, botou aqui do lado da mesa, almoçou, o garçom veio, limpou a mesa, achou que aquele papel era lixo, olha, levou fora. Acontece. E aí, estando sempre na caixinha, não tem erro. Também da questão da limpeza, né? Questão da limpeza também dá uma orientação, é essencial, porque há pacientes que acham que não precisa ser limpo. Bom, eu vou deixar finalizar aqui essa aula com vocês, e eu vou deixar vocês com essa imagem, né, desse professor, né, que é o Dayan. Ele ensina ortodontia, gente, desde 1991. Né? Ele é o palestrante registrado da Invisalign, né? Da primeira empresa que começou com tudo isso. Então, ele é membro do estudo clínico, né, deles lá. Mas ele tem, gente, falado internacionalmente, ele faz palestra no mundo inteiro sobre ortodontia clínica, especialmente uma ortodontia reabilitativa para adultos. Porque antigamente a gente tinha ideia que a gente não tratava paciente adulto, já em idade de fase madura, né? A gente achava que o osso já não dava mais resultado e hoje já foi comprovado que isso não é bem assim. Então, hoje em dia, os pacientes mais velhos querem, sim, se tratar. E aí ele fala da palestra no mundo inteiro sobre a ortodontia reabilitativa para os adultos. Ele é um especialista nos alinhadores transparentes, tá? E eu gosto imenso dessa frase aqui que ele fala, gente, que quando ele falou, isso ficou na minha mente, eu quis aqui trazer para vocês e mostrar também. Que ele fala, pensem como plástico e sintam como dente. Então, assim, quando ele fala para você pensar como plástico, né, é você imaginar, né, imaginar como o plástico toca nos dentes, né, como ele encosta, como ele empurra, tá? E quando ele fala sinta como dente, né, você tem que ter em mente, independentemente, que o aparelho, né, ele vai sentir ali, ele vai gerar ali um sistema de força. Então, você tem que ter em mente ali aquela coisa da física clássica, né, até da biologia, né, da movimentação também, que eu mencionei lá no começo. Se você pensar como essa frase, você vai ver os alinhadores de uma maneira mais simples. Né? Então, eu pensei em estar aqui hoje com vocês e transmitir essas poucas informações para vocês, que são muito poucas, mas eu tentei, a minha intenção foi fazer com que eu explicasse de uma maneira muito simples para vocês, porque eu já fiz muito curso por aí, e faço, e é muito difícil a gente, às vezes é até um pouco revoltante quando a gente paga um curso caro e não consegue aprender, porque às vezes a comunicação do profissional, do colega, você não consegue perceber o que ele quer passar. Então, eu tentei fazer aqui da maneira mais simples possível para que você se sinta seguro, né, em fazer o curso e começar a trabalhar com alinhador, tá bem? Bom, e é isso, gente. Agora deixa eu ver aqui.